Hello, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio aqui no O Que Ninguém Te Conta. E hoje eu estou aqui com o Jonathan e com a ilustríssima Marília, que vai falar um pouquinho sobre a área de medicina aqui na Nova Zelândia. Ela é médica e atuava no Brasil, mas ela não atua aqui na Nova Zelândia. De qualquer forma, ela vai tirar bastante dúvidas sobre validação de diploma, se você quer vir para Nova Zelândia, atuar na área, e também se você tem curiosidade de saber um pouco sobre a área da saúde aqui no país, beleza? Nós temos agora alguns parceiros que são Brasil News, então se você quer saber novidades, notícias em tempos reais aqui na Nova Zelândia, tem um link e também um QR Code em algum lugar aqui que vocês podem acessar todas as novidades. E também temos a Q Education, que você que pensa que vim fazer intercâmbio, estudar aqui na Nova Zelândia, também tem o QR Code em algum lugar e o link na descrição. Preenche lá, que eles vão entrar em contato com vocês, tirarem todas as suas dúvidas. E por último, mas não menos importante, o Bite, restaurante muito top aqui na Nova Zelândia. Top mesmo. Comida brasileira, gostosa. Inclusive amanhã, que esse vídeo é gravado, né? Então, mas amanhã e domingo a gente tá tendo uma promoção com eles lá e tal. A gente vai estar sempre fazendo alguma coisa em contato com nossos parceiros e é isso aí. Então fiquem de olho. Mas sem muitas delongas, vamos lá, Marília. Fala um pouquinho sobre você. Eu tenho que olhar pra câmera também? Ah, não precisa. Não precisa, olha pra lá. Eu não sei como isso funciona. Fica à vontade. Bom, você já me apresentou, eu sou médica no Brasil, aqui ainda não, talvez algum dia. Eu vim faz quase 2 anos e meio pra cá, pra Nova Zelândia. Na verdade eu vim fazer um mestrado. Minha ideia, posso até falar um pouquinho mais sobre isso, mas a minha ideia era vir fazer um mestrado para conseguir o visto depois e poder ficar, e aí pensar o que eu queria fazer. Eu já tinha me programado antes, já sabia essas coisas de visto, que é uma coisa que é bem complicado, né? Todo mundo sabe. Sim. Então eu vim para fazer o mestrado para pegar o visto depois, e agora eu tô aqui, tô trabalhando, não tô trabalhando na área médica, não vou nem falar nem perto, né? Porque eu trabalho com a área de saúde, mas não tem nada a ver com medicina. E pensando ainda se eu vou fazer a revalidação. E o mestrado? O mestrado, eu vim para fazer o mestrado na área de... O nome é Health Leadership, mas na verdade isso é só um nome bonito para management, para administração na área de saúde. Foi bem legal, foi um processo bem interessante. Eu estudei na universidade daqui, que é bem diferente do Lá em Brasil. Auckland? Foi em Auckland. Foi na Auckland University. Foi 1 ano e meio de mestrado, foi uma experiência muito legal. Posso falar palavrão? Pode. A gente fala pra Depende, caralho. tem umas tia que veio, mas eu boto... Mentira, não boto nada. Não sei se eu tenho que me controlar. Pode falar. Foi uma experiência muito, muito diferente. Vocês estudaram na universidade pública ou particular? Não, nós é burrão. Não, A gente nem fez faculdade. Tem que fazer faculdade. Pra quem fez faculdade, eu fiz faculdade pública no Brasil e é uma experiência assim, é outro mundo, foi muito diferente, foi muito interessante. Eu conheci um outro lado da Nova Zelândia. Mas essa não era pública? É a universidade pública daqui. Ela levando do Brasil. Você fez Eu particular no Brasil? Eu fiz pública no Brasil. Tá. Que é muito diferente, é muito Nossa, diferente. você é muito inteligente. Se ela é Ela médica, passou na faculdade de e no- medicina no Brasil, na pública. Tipo, meu Deus do céu. Eu não consegui passar no Enem. Não tem como passar. No Enem tem que passar assim pra você começar na faculdade. Porque vocês são mais novos que eu. Na minha época não era pelo Enem, era vestibular. Mas, nossa, eu tô velha, né? Nossa, como Então só fazia vestibular, passava e já era. vestibular, não Mas tinha Enem. devia ter poucas vagas e tal, né? Só pros primeiros lá, né? Não é assim, então... Ok. Sei lá, vamos falar de Nova Zelândia aqui. Não, porque no Brasil, na época que eu fiz, tava começando o Enem ainda, então hoje em dia é só Enem, né? Então, mas quando eu comecei era vestibular e aí eu fiz pra todas, eu fiz pro Brasil inteiro. Então, Aí você passou uma hora lá... você passa, Lembra, de onde é que você é do Brasil? Do Rio. Então você Rio. fez no próprio Rio mesmo? Eu fiz no Rio, eu fiz no Rio. Eu queria fazer em São Paulo, não passei, mas foi bom. E aí foi uma experiência muito diferente fazer um mestrado aqui numa universidade pública, que é pública pra eles, né? Pra gente, pra estudante internacional. Level, Ainda mais mestrado. É pago e não é um pago... É verdade, você não é residente, então pagou uma boa grana ainda. paguei. Foi um plano bem longo, eu fiz um plano de 2 anos no Brasil. Trabalhei durante 2 anos pra juntar dinheiro pra poder vir pra fazer o mestrado. Foi um plano... Trabalhei de médico, ganhando bom dinheiro, então Sim, não foi foi um plano barato bem não. longo. Foi um plano bem longo porque eu queria vir e também precisava do dinheiro pra ficar aqui, né? Porque Não pode. você só pode trabalhar... Podia trabalhar? Você pode trabalhar 20 horas por semana, você só pode trabalhar half time, né? Mas eu fazia um mestrado full time, então trabalhar não era fácil, assim. Não dava tempo, né? Porque... Não era fácil. Eu trabalhei muito pouco, muito pouco mesmo, porque eu me planejei pra passar 1 ano e meio sem trabalhar.
juntando, né? Gastando o mínimo possível. Mas eu trabalhei muito pouco porque não é fácil. É um planejamento bem longo. Acho que essa é uma ideia que as pessoas querem vir fazer. Eu super recomendo. Acho que foi muito legal. Foi muito... me fez crescer muito, mas tem que ter um planejamento legal. Achar que vai vir, eu vou trabalhar e fazer o mestrado ao mesmo tempo não é tão fácil. Tá, eu tenho uma dúvida que veio agora aqui. Você fez o mestrado, mas esse mestrado te dá direito de trabalhar como médica? Não. Esse mestrado eu posso trabalhar na área que eu fiz. Na verdade, você pode trabalhar em qualquer área que você não precise registro, né? Registro que eu falo, tipo médico, enfermeiro, paramédico, essas coisas precisa de registro. Tipo um CRM. Tipo um CRM para cada área tem um, né? E eu não posso trabalhar com nada disso, mas eu posso trabalhar em outras áreas. Tá, e que tipo de médico serve no Brasil? Geral? Tipo... Não, eu fiz a minha especialização em CTI. Eu Que não é? fiz residência. CTI. Como que é o nome? Vocês são de São Paulo? Sul, né? São Paulo. Ele Sul, é que é sul, outro eu sou nome. São Paulo. Que é outro nome, que é UTI. Ah, UTI, tá. é UTI. É que no Rio Trauma, é CTI. né? Unidade de trauma, sei lá o quê. unidade de tratamento intensivo. Tem trauma também. E eu não fiz residência, que é o caminho mais comum no Brasil. A galera faz residência médica. Eu optei por não fazer esse caminho. Eu fiz pós-graduação. E eu fiz 2 e eu tava no meio da terceira quando eu larguei e vim pra cá. A terceira que eu tava fazendo era aquela me dar o título, eu larguei no meio. E eu tenho uma dúvida, porque assim, né, muitas pessoas, elas, né, vão para outro país buscando uma qualidade de vida melhor, né, qualidade de vida financeira, muitas vezes, e tudo mais. Você era médica no Brasil, você provavelmente ganhava muito bem, você tinha uma qualidade de vida muito boa. O que te deu esse estalo de falar, quer saber, eu vou largar tudo e eu vou pra Nova Zelândia? Nossa, minha mãe me pergunta isso todo dia. Então como que é o nome dela? Suzana. Então fala pra ela lá. Na verdade, eu vim pra Nova Zelândia quando eu tinha 15 anos. Eu não sei nem se vocês sabiam disso. Eu estudei aqui lá na Ilha Sul. Eu fiz um pedaço do meu high school na Ilha legal. Sul. Quando eu tinha Pagando normal, né? Sim, é o exchange program, né, que eles falam. E a minha mãe me perguntou, quando eu fiz 15 anos, ela me perguntou, você quer uma festa de 15 anos ou você quer fazer um intercâmbio? Que que era mais da ou menos hora. o mesmo preço. Aí eu falei, Festa de 15 anos, é caro. Aí você fez a festa lá em Queenstown. Aí eu não fiz festa, falei pra ela, cara, quero ir, vim, fiquei um tempinho aqui, me apaixonei pela Nova Zelândia, quando eu tinha 15 anos, queria ficar. A minha mãe me vetou, falou, não tem dinheiro pra você ficar aí direto, né, fazer faculdade e tudo. E ela tinha um argumento que era bom, que era aquela questão do, e se der tudo errado, você não tem nada aqui no Brasil. Então volta pro Brasil, faz aqui, depois você volta. E foi o que eu acabei fazendo. Eu fiz a faculdade, trabalhei, sempre querendo voltar, e foi isso, foi um estalo. Em um momento eu falei, agora é a hora, eu tô fazendo 30 anos, acho que é uma boa hora pra eu ir, que depois, acho que talvez já vai estar passado o tempo de eu ir pra... Não falo que existe tempo de você sair do Brasil e fazer nada, eu acho que não existe tempo, mas pra mim foi o sentimento que eu tive, que era a hora pra mim. Eu achava que se eu ficasse mais lá, já teria, pra mim já estaria tipo, não, já tô numa idade que talvez eu queira ter uma filho, casa e tal, talvez eu não tivesse vindo. Então, é só, né, deixar bem claro que cada um vem na hora que acha melhor pra vir, não tem julgamento nenhum. E da onde que você é do Rio? De onde que eu nasci, onde eu morava. Porque, Não sei, fala um pouco aí, como que era no Brasil e tal. Eu nasci em Botafogo, morei em Copacabana, que são das bairros bem legais lá no Rio. Eu tinha uma vida bem legal no Rio, não tenho do que reclamar em questão da minha vida, fora do que a gente reclama do Brasil em geral, né? Que é Então, você trabalhava na saúde. UTI, então é tipo, chegava os caras de acidente de moto, sei lá, uma coisa lá, tu tratava eles, era Eu isso? trabalhava, a maior parte do tempo que eu trabalhei, eu me formei em 2013, gente, faz tempo, 2013, e saí de lá em 2019, então eu trabalhei 6 anos aí nesse intervalo. A maior parte do tempo eu trabalhei em CTI particular, que não tem muito isso. O trauma, em geral, vai para o hospital público, né? Vai para os grandes hospitais públicos, lá no Rio, que é o Miguel Couto, o Albert Schweitzer, que são os hospitais mais... Eu trabalhei no Albert Schweitzer um pouco de tempo, que é um público que tem lá, mas eu sofri muito. Foi uma época bem ruim, porque era um hospital bem difícil de se trabalhar. Muito acidente? Muita falta de investimento no hospital. Muita falta de material, investimento. as coisas assim. Foi uma época bem ruim, que eu me sentia meio inútil lá. Falei, o que eu tô fazendo, né? Tipo, não tem muito que eu possa fazer. E hospitais bons, com médicos muito bons, mas que faltava insumo. Aí eu acabei trabalhando muito em hospital particular. Trabalhava em 2 hospitais muito bons quando eu saí lá do Brasil. Gostava bastante dos lugares que eu trabalhava. Mas pra mim, deu, assim. CTI é uma vida muito estressante. Você trabalha ali o tempo todo no nível máximo de estresse, né? Então, imagina. Fazia plantão, as coisas assim. Plantão. E na época que eu tava pra vir pra Nova Zelândia, que eu precisava juntar dinheiro, eu tava trabalhando 60 a 80 horas por semana. Nossa. Caramba! Então, O dobro que trabalha aqui, mais ou menos. Então era um momento que eu tava assim já saturada. Eu tinha um objetivo, né, que era juntar o dinheiro, mas
Era difícil. Era bem difícil. E esse choque pra você? Porque, lógico, você tinha uma qualidade de vida, no Brasil você recebia aquele salário, e daí você veio pra Nova Zelândia, e quando a gente chega aqui, a gente é só mais um no final, né? Tipo, Sim, né? Como foi esse choque pra você, assim, de sair lá de medicina, salvando vidas e tal, e vir pra cá e começar tudo de novo? Claro, eu já esperava, assim, eu já sabia onde eu sabia mais ou menos onde eu tava me metendo. Eu acho que isso é uma coisa que quem tá pensando em vir, quem tá pensando em mudar totalmente, assim, tem que ter essa clareza que não vai ser fácil. Eu sabia muito bem onde eu tava me metendo, eu sabia que eu ia deixar de ser médica pra exatamente isso. Você ser, assim, não tem muito, né? Eu era estudante, eu parei de ganhar dinheiro por mês agora só pra gastar, eu passei 1 ano e meio só gastando dinheiro. Foi bem difícil, foi bem diferente. Mas eu acho que tem muito da cultura da Nova Zelândia também. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão quando vocês chegaram aqui, mas, por exemplo, no Brasil, não tem esse negócio de você dividir casa, dividir apartamento com gente que você não conhece, que é uma maneira de economizar dinheiro pra caramba. Isso não existe. Pra mim não existia lá no Rio de Janeiro. Acho que até tem, tipo, aquelas... Pra estudar. Como é? Tem um nome que República, mas isso. isso é pra estudante. Mas aqui você faz isso Tem gente que o faz tempo isso pela todo, vida é. toda. Tipo. Então é normal, você vai procurar flatmate, procurar morar com alguém pra você aluga um quartinho e, tipo, segue a vida. No Brasil, pelo menos, né, pra mim ali, era sair da casa da minha mãe pra morar num apartamento meu ou com alguém. Não pensava em dividir. Então você tem outras maneiras de economizar dinheiro aqui, que é isso, né, o flatmate. O custo de vida aqui, não sei se vocês concordam comigo, é um custo de vida caro, mas quando você tem visto, quando você tem acesso à saúde, você tem acesso a tudo, dá pra dar uma segurada, Equilibra. dá pra manter, assim. Então foi um choque na questão de, tipo, parei de ganhar dinheiro, eu não ganho mais dinheiro por mês. Então, você abre a sua conta e só vê aquele dinheiro saindo, isso dá uma dor no coração, assim, que, desesperador, nossa, não tem... Mas como eu tinha feito o planejamento e eu me planejei bastante, eu consegui manter. O meu plano era passar 1 ano e meio sem trabalhar, eu passei 1 ano e meio sem trabalhar. Praticamente, trabalhei muito pouco. Mas aí quando chega no final, eu pensei, agora eu tenho que arranjar um emprego. E você já falava inglês bem pra poder fazer essa pós aqui? Falava e tive que fazer o IELTS pra vir, pra fazer o mestrado. 6,5, 7? Pro mestrado, eu acho que era 6,5 ou 7, eu não lembro exatamente. O mestrado era Mas por bastante, aí. Era bastante, pra você poder ser aceito Tanto no fez do mestrado. Brasil. Fiz do Brasil. Porque pra você ser aceito no mestrado, você precisa ter o IELTS, você precisa ter o diploma lá do Brasil mas eles pedem o IELTS, então eu já fiz do Brasil também. Sim, tem uma carta aprovada da faculdade falando do curso pra você poder vir pro país, alguma coisa assim. Sim, pra você pedir o visto de estudante, pelo menos no mestrado, eu não sei muito bem como que é o resto, mas pro mestrado eu precisava ter aceita no mestrado. Então eu me inscrevi lá do Brasil e quando eu fui aceita, eu já tinha mandado o IELTS, já tinha mandado tudo. Eles só te aceitam com isso, aí quando eu fui aceita eu entrei com o pedido do visto. Entendi. Foi assim. Tipo, claro que não dá pra comparar, mas veio na minha cabeça que agora, tipo assim, você fez um mestrado aqui em inglês, você fez a faculdade lá, claro que deu mais tempo, né? 5, 6 anos, dependendo como que foi. Mas, tipo assim, tu acha que dá pra meio que comparar as duas coisas, se aqui foi mais difícil que a faculdade lá, ou tu acha que, tipo... É bem diferente, que são 2 cursos bem diferentes, né? A medicina são 6 anos, acho que alguém até perguntou isso. São 6 anos de faculdade. E aqui o mestrado foi 1 ano e meio. É outro estilo, é outra coisa, porque é administração. Medicina é um curso que você tem diversas matérias, você de vez em quando tem que ir para o hospital, de vez em quando não, você tem que ir muito para o hospital. A administração é tipo o tempo todo dentro da faculdade, você não tem muita prática. É bem diferente. E é bem diferente o estilo, pelo menos no mestrado que eu fiz, o estilo de ensino deles. É bem diferente também. Eles... Nossa, é uma coisa que eu odiava isso, mas eles adoram, que é todo mundo sentar e fazer atividade em grupo. Eu acho que, né, você tem que saber Trocar essas ideia. coisas quando você faz administração. Você vai administrar pessoas. Eu odiava, vamos fazer atividade em grupo. Todo dia tinha umas 5 atividades em grupo, que é uma coisa que você não tem muito no Brasil. No Brasil, eles são, acho que assim, pelo menos a faculdade que eu fiz, você tem atividade em grupo, mas é muito mais é você com você mesmo ali. Então, é bem diferente o estilo de ensino, assim, é bem diferente. Mas eu gostei muito. E eu tive momentos, assim, eu acho que uma coisa muito diferente aqui na Nova Zelândia também, em comparação com o Brasil, é o suporte que você tem para outras coisas. Eu tive uma situação bem difícil no final de 2019, que eu precisei voltar para o Brasil e ficar 3 semanas lá. E aí eles adiantaram tudo para mim. Eles mandaram um e-mail e falaram, não se preocupa com seus exames, né? A gente adia tudo para você, o tempo que você precisar. Isso foi muito legal, eles dão muito suporte. E eu fiquei muito mal nessa época, fiquei bem tristinha e tal, e eles me deram suporte dentro da universidade de psicólogo de graça.
Que legal. Isso é uma coisa bem legal daqui. É mais humano, né? Eu tipo, acho. Porque eu acho que no Brasil é muito número, né? Sim. Tipo, você tem que pagar, você tem que fazer as provas e É. pronto. Tipo, é só mais um ali, né? E aqui eles são um pouco mais humanos. Eu, eu achei bem humano, bem legal deles, assim. É uma cultura daqui, eu acho. Não sei se você tem essa impressão quando vocês estão trabalhando, mas eles têm essa cultura mais humana, mais valorizar a pessoa. Que eu acho diferente. Pelo menos pra mim. Pra minha experiência foi diferente. Talvez Pra outros. pra outros não seja assim. Tipo, esse é o podcast, né? A gente traz pessoas, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua história, mas é muito legal. E, beleza, então, tipo, você fez o mestrado e na área administrativa e hoje você trabalha exatamente em que área? Que você falou que é meio da área da saúde, mas não é medicina, né? Não é medicina. Quando eu terminei o mestrado, eu me inscrevi, eu abri o site lá de emprego e me inscrevi em tudo que eu podia. Porque, né, precisava de um emprego, o dinheiro tava acabando. Eu me inscrevi até pra ser, como que é o nome? Sabe essas séries de médico? Eles tinham uma que eles precisavam de alguém pra ver o script e ver se tava certo as coisas. Eu me inscrevi que até da hora. nisso. Legal. Eu me inscrevi em tudo que eu vi. Eu falei, vou me inscrever. Aí eu me inscrevi nesse emprego que é o que eu tô hoje, que eu dou aula de primeiros socorros para as empresas, né? A gente vai nas empresas dar aula. E eu faço o medical, que não é medical, né? Health check, que eles chamam. É tipo uma medicina do trabalho no Brasil, que não precisa ser médico. Aqui na Nova Zelândia tem muita essa diferença, né? A maioria das coisas que precisa ser médico no Brasil, aqui nurse e paramédico pode fazer. E eu, por ter o background de saúde, eu posso fazer. Então eu vou nas empresas e faço os health checks. Assim, é bem básico, né? Medir pressão, só o básico pra ver se o pessoal tá... Em todo mundo da empresa ou você escolhe alguns? A empresa escolhe quem vai fazer. E Em todo geral, dia é isso? que eu vou? Depende. Eu alterno entre dar curso e fazer os health checks. Então tu trabalha basicamente isso. Basicamente isso. O trabalho é isso. A empresa que eu faço também faz Health and Safety, né? Que é você ir nas empresas e ver, tipo, a parte de se tá tudo... Se o trabalho daquelas pessoas está safe pra eles, tipo, se carrega peso, se eles estão fazendo direito e se eles não tentam correndo risco de machucar as costas, essa parte. Mas eu não faço, porque na época que o pessoal tava treinando pra isso, eu tava fazendo um trabalho no escritório que eles pediram pra fazer. Então eu faço basicamente esses dois. Mas, em 2 semanas... Já vai ter trabalho Já novo. vai trabalhar outro A gente vai ter trabalho. que te chamar de novo pra você falar. Vai falar a diferença. Agora eu vou entrar numa empresa de mental health, que já é totalmente diferente. Isso é bem legal também. Bem legal, tô bem animada. Bem Mas tem alguma coisa a ver com a tua faculdade do Brasil? Ou, tipo assim, passou pra cá? Não, tem mais a ver com o mestrado, que é uma posição de liderança, né? Que eu fiz um mestrado de Health Leadership e tem mais uma posição de liderança e relacionada ao mental health. É uma empresa que reintegra pacientes de mental health na sociedade. Ah, que da hora. Legal. Eu tô bem animada mesmo. É um projeto bem humano também, né? Bem legal. E eu vou trabalhar com as mulheres, né? Pós-trauma, pós-relacionamento abusivo. Então é uma parte que eu tô bem interessada, assim. Que legal. Vai ser legal. Vale a pena depois a gente, mais pra frente, depois se você tiver uma experiência, você vem Fazer contar um pouco outro. sobre essa área aqui, né? Que eu tenho Fazer bastante outro, curiosidade de saber. E a gente recebeu muitas perguntas, até vou falar pro Sr. John, se ele puder abrir aqui na tela, que a gente abriu lá no Instagram pra todo mundo que tivesse dúvidas, até também no nosso grupo do Telegram, pessoal. A gente sempre posta com antecedência no grupo, aí a gente vai fazer entrevista com alguém da área tal, então você pode mandar as perguntas lá pra gente, a gente salva e pergunta aqui ao vivo não, mas durante o episódio, pro nosso convidado. Pera aí que esses negócios de tecnologia não é comigo, não. Dá pra perceber. Cadê? Mas Já tava, já. Nossa, vamos ver o cuidado Netflix. que você for abrir aí, hein? Já era pra estar ali aqui. Cast my screen. Mas cuidado que vai aparecer aí. Eita, Aí. ferro. Ó o cachorro, Ainda nosso bem que é só o cachorro. Arnold. Só o Arnold. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro aqui do meu irmão maravilhoso, Johnny. Johnny, Deixa eu tirar esse negócio aqui do byte Souza. aqui. Aí. Quanto tempo de faculdade que você fez? Faculdade de Medicina, 6 anos. E Um eu mestrado? fiz o mestrado foi aqui, mas lá eu fiz as pós-graduações. Uma era 1 ano, outra eram 2. E eu tava no meio da outra, que eu tava 1 ano e meio. Mas faculdade, 6 anos. E o mestrado é quanto tempo? O mestrado que eu fiz aqui foi 1 ano e meio. 1 ano e meio. Legal. E passou, tipo, sem ficar pra trás nenhuma matéria? Na faculdade? É. Sim. Caramba, isso é. Sim. É inteligente passar uma pública. Pois é. Gente que é É o crânio dela são diferente. do mochilar eu preciso. Porque os médicos da Nova Zelândia não pedem exames como no Brasil. Bom, essa pergunta é bem... Polêmica.
Polêmica. É aquela coisa, né? Eu posso dar a minha opinião sobre a medicina daqui da Nova Zelândia, o que eu conheço, que não é super aprofundado. Eu conheço mais ou menos. Não vou saber explicar exatamente por quê, porque vai depender muito do médico. Mas o treinamento deles aqui na Nova Zelândia... O bagulho fica desligando. Tem que ficar apertando o botão. A Nova Zelândia, ela tem uma ideia de medicina que é muito semelhante ao SUS. Foca muito na medicina médico de família. Não sei se vocês conhecem esse conceito, que é o médico do SUS. Ele, teoricamente, ele faz tudo um pouco. E só se precisar, ele vai te mandar para um especialista. Você sempre vai passar por ele primeiro. E só depois você vai para o especialista. Totalmente tipo diferente. Clínico geral, né? Só que o clínico geral, ele é mais focado em adulto. O médico de família, ele faz criança, ele faz ginecologia, parto, ele faz tudo. Que nem o médico, o GP daqui é isso. A medicina privada do Brasil é totalmente diferente, né? Você tá com um problema, você vai no neurologista. Você tá com, sei lá, problema tô com cólica, você vai no ginecologista. Você vai exatamente no que você acha que você precisa. As pessoas não têm muito essa cultura de ir no clínico geral antes. Até porque eu acho que demora muito, eu acho. Eu lembro que, pelo menos as poucas vezes que eu fui no médico, ou você ia no PA, um bagulho mais urgente, ou você ia no postinho. Pelo menos lá em Joinville a gente fala postinho de saúde. Então, talvez demorava 2 meses pra você marcar alguma coisa, talvez. Sim. É que é a medicina pública, que é o SUS, né? Quando você vai no posto, é o médico de família. Ele, teoricamente, tem treinamento pra ver um pouquinho de tudo. Ele sabe desde ginecologia até psiquiatria. E ele sabe tudo aí no meio um pouquinho. Se ele acha necessário, ele encaminha. Essa é a ideia da medicina na Nova Zelândia total. A medicina não existe uma medicina... Existe, mas não tão forte que no Brasil, uma medicina privada. Que a medicina é toda pública. Você tendo visto, a partir o visto de 2 anos, se eu não me engano, 2 anos de trabalho, você tem direito à medicina pública daqui. E se você tiver qualquer problema, você vai primeiro no seu clínico geral. E o clínico geral aqui não é o clínico geral que nem no Brasil. O clínico geral é o médico de família. Ele sabe um pouquinho de tudo. Pediatria, ginecologia, psiquiatria, clínica, tudo, ele teoricamente sabe um pouquinho. E daí, se ele achar necessário, ele vai te mandar para um especialista. E isso só vai acontecer se ele achar que ele não sabe o que está acontecendo. E para isso precisa de algumas consultas, e por isso que muita gente reclama também que demora muito aqui na Nova Zelândia. Demora para você ir para um especialista. Eu não sei se vocês já ouviram essa reclamação. Você pode falar teu caso dessa semana, mas depois você fala. Depois eu falo. Exatamente. O meu caso foi mais ou menos esse. E assim, você vai contar, mas você só foi em uma consulta. Você provavelmente você iria mais umas 3 ou 4 antes deles te encaminharem para um especialista. Porque eles, né, essa é a cultura e essa é a ideia da medicina aqui na Nova Zelândia. Você ser visto pelo médico geral e, realmente, se não tiver nenhuma outra alternativa, ele te encaminha. De novo, isso é o que é a minha experiência. Eu posso estar falando um monte de besteira, mas é a minha experiência aqui. E tem muita falta de especialista na Nova Zelândia, muita falta. Então, se você é encaminhado, por exemplo, no seu caso, se você fosse encaminhado, você ia precisar marcar, e em geral demora aí, dependendo de qual especialidade, pode demorar até 2, 3 meses. Nossa. Você tem algum dado ou você acha que tem mais, tipo, imigrante do que médico kiwi? Aqui, eu não tenho nenhum dado. A minha experiência foi de... Eu já lidei mais com médico imigrante, mas o meu GP, ele é da África do Sul, mas ele fez faculdade aqui. Então, ele é imigrante, mas ele fez faculdade aqui. Eu acho que isso tem muito. A gente tem muito imigrante que vem e faz a faculdade aqui, porque o processo de revalidação, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Não é muito fácil. Então, faz a faculdade aqui, mas tem bastante médico imigrante também. E posso falar, por exemplo, voltando ao que a gente estava falando, do exemplo da minha flatmate. Ela estava com um problema no cotovelo, estava com Ela teve um problema de um tendão que arrebentou no cotovelo. Nossa. Demoraram... Olha, eu moro com ela faz, 3 meses. Ela já estava com esse problema quando eu cheguei lá. Ela começou a ver, vai fazer uns 2 meses. Ela demorou 1 mês para encaminharem ela para um especialista. E para ela conseguir marcar um especialista foi mais 1 mês. Então, Processo longo. Processo Aí bem já demorado. perdeu, nunca mais volta ao normal. Ela tá bem. Cotovelo. Ela tá bem agora, mas é um processo longo, porque, né, eles demoram um pouquinho para mandar e tem essa falta de especialista. Então, em geral, demora para você conseguir marcar. E o foco aqui é na medicina pública, que é essa medicina que ela é subsidiada pelo governo, né? Também é diferente do Brasil, aqui você paga. Por mais que você tenha direito à saúde pública, você vai pagar um pouquinho, né? Você paga a consulta, dependendo de onde você for, vai pagar uns 20, 30 dólares pela consulta, porque ela é subsidiada, você não paga a consulta toda. Alguns remédios também são subsidiados. Os remédios são subsidiados, a maioria. Você, em geral, não... Dependendo de qual remédio, você não vai pagar nada, alguns você vai pagar um pouquinho. 5 dólares, normalmente. A maioria dos remédios é subsidiado. Mas o médico em si é caro, porque uma vez, acho que foi a primeira vez que eu fui no médico, eu acho, né? No hospital, Eles não tinham né? meu visto.
Aí a primeira vez que eu fui no hospital mesmo, o que eu tinha, lembra? Acho que ele tava gripado com febre, alguma coisa assim, e a febre não passava de jeito nenhum, e a gente ficou meio preocupado, porque ele tava tomando Ela é tipo minha remédio. mãe, tá ligado? Eu vou lá, o que eu tenho? Daí ela fala, Eu tenho minha caixinha de remédio, daí eu olho. Daí, enfim, não tava melhorando, daí ele foi no médico e por algum motivo não acharam o visto dele na hora, e depois mandaram a não, continha. tipo assim, eu passei meu visto pra eles, beleza, deu tudo certo, mas depois mandaram uma conta, era 1.000 e poucos, né? 1.000 e pouco, literalmente Deram deram um paracetamol. 2 paracetamol pra ele, e foi isso. Caramba. E cobraram sem 1.000 e exame pouco. nenhum, sem exame de sangue, exame de nada? Não, só acho que checaram não. pressão, coração. Ah, toma paracetamol, que eu já tava fazendo exatamente isso. E, bom, graças a Deus ele melhorou depois, mas... Mas vocês chegaram a pagar ou depois você mostrou seu visto? Não, e depois aí... ele- Daí eu só encaminhou. respondi e já era. Vai lá, próxima pergunta. Da Janai Nagre... Não sei falar seu nome, perdão. Qual score tem que ter no IELTS para revalidar o diploma? É IELTS ou IELTS? IELTS? Não sei. Não sei. Sempre falei IELTS. Foda-se, vai. Eu vou a IELTS, nem sei. Então, né, pra responder essa pergunta, eu posso falar um pouquinho do processo de revalidação, né? Que eu acho que é uma coisa que vai ter outras perguntas sobre o processo de Muita revalidação. gente perguntou, na verdade, sobre a revalidação de diploma, É. então acho que você pode responder. Vou. Longe. Então, o processo de revalidação para médico aqui na Nova Zelândia ele é um processo longo, mas não mais longo que outros países. É bem parecido. Tem tudo no site do Medical Council. Depois vocês têm aquela descrição embaixo do vídeo, né? Se quiser até bota lá, que a galera pode ler. Tem bonitinho, assim, passo a passo do que você tem que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é, primeiro, ver se você pode aplicar. Tem que ver se a sua faculdade no Brasil, ela é válida para... Internacional. A grande maioria é, mas eles têm um mecanismo lá que você bota o nome e eles te falam se sim ou não. Ah, ele pesquisa lá no Brasil? Eles explicam, tem a lista do mundo inteiro das faculdades. Tipo, o CRM fica ligado a um órgão, uma coisa assim, dá pra ter acesso. Eu acho que isso é uma coisa meio mundial, assim, que eles têm, que é uma lista das faculdades que são acreditadas pelo mundo que você pode revalidar. Porque primeiro, antes de vir pra Nova Zelândia, eu pensei em ir pro Canadá e era a mesma lista, assim. Então, aí a primeira coisa que você tem que fazer é ver se você pode, pela sua faculdade que você fez no Brasil. Aí, depois disso, você tem que fazer a prova teórica. A prova teórica você pode escolher, tem lá no site bonitinho, são 4 opções. Você pode fazer a da Austrália, do Inglaterra, dos Estados Unidos ou do Canadá. São essas 4 opções. A Nova Zelândia não tem uma prova dela teórica, ela aceita qualquer uma dessas 4. E isso dá pra fazer do Brasil, tem essas provas no Brasil. Aí você passa nessas provas, dependendo de qual você fizer, tem o score, tem diferentes scores. Você tem que vir pra cá fazer uma prova prática. Essa prova prática, ela acontece 3 vezes ao ano aqui na Nova Zelândia. Tem que se inscrever com bastante antecedência. As desse ano que abriram, porque por causa do Covid, algumas fecharam, eles já abriram agora. As desse ano já estão completamente cheias, não tem mais como fazer. Eu não sei como estão do ano que vem. Mas tem que se inscrever com bastante antecedência pra conseguir uma vaga nessas provas práticas. Você tem que pagar? Sim, é um processo bem caro. É um Quanto, processo bem mais ou caro. menos? A prova teórica, a da Austrália, que é a que eu tenho visto, eu não sei as outras, mas a da Austrália é $1.800, se eu não me engano. A prática ou a teórica? A teórica. A prática, que é essa que você tem que vir pra cá, se eu não me engano, é $4.000. Tudo dólares neozelandeses. Tudo dólares neozelandeses. Não, a da Austrália é dólares australianos. $4.000 neozelandeses ao redor. E aí é uma prova prática que você vai fazer, tipo, são atores, e aí você vai passando nas estações. E você tem que agir como você faria, eles querem, né, ver o que você faria naquela situação, o que você faria. E aí depois da prova prática, quando você passa nessas duas... eu esqueci da pergunta dela. Aí no meio do caminho, quando você faz a teórica, você tem que fazer seu IELTS também. Você tem que ter a prova teórica e o IELTS para poder fazer a prática. O IELTS para medicina é 7,5 listening e speaking e 7, se eu não me engano, writing e reading. São essas notas. Não é tão alto. Eu achei que a medicina fosse ser mais alto. É mas alto, mas mas o assim, IELTS não é o máximo 10, né? 9. Então, pois então é... Não, sim. Mas aí você tem a opção de não fazer o IELTS, se achar que é muito difícil. Tem outras opções, tem outras provas. Tem lá no site explicadinho quais provas você pode fazer. E, por exemplo, se você fez, que nem eu fiz, um mestrado aqui, você pode pular essa prova. Só de você ter a complementação do mestrado aqui. Mentira, o meu não aceita porque tem que ser no mínimo 2 anos. Se você tiver 2 anos de estudo aqui na Nova Zelândia de qualquer coisa, você pode pular essa parte. O meu foi 1 ano e meio, eu tenho que fazer o IELTS se eu quiser fazer. Aí você tem a prova teórica, o IELTS, aí você se aplica para a prova prática, você passa nessa prova prática, e aí vem a parte que é a mais difícil, que é onde o pessoal, em geral, trava, que é conseguir uma vaga para você atuar sob supervisão. Você tem que atuar sob 2 anos sob supervisão. Que seria a supervisão?
Quando o pessoal daqui sai da faculdade, o Kiwi e o australiano faz faculdade aqui, eles saem da faculdade, eles têm que fazer 2 anos que eles chamam de PGY. É o PGY1 e o 2, que é Postgraduate, alguma coisa. Que é depois que você sai da faculdade, você obrigatoriamente tem que fazer esses 2 anos, que são, tipo, é o que o pessoal chama de internato no Brasil, que são os 2 anos que a gente passa dentro do hospital, atuando. Só que aqui o deles não é durante a faculdade, é depois. Você já é médico, mas você ainda não pode atuar como médico sem supervisão. E aí, quem faz a revalidação, a última parte são esses 2 anos também, a mesma coisa. E aí, a parte mais difícil do processo, que é uma parte que é muito difícil, é conseguir a vaga. É onde muita gente trava. Mas não precisa de gente? Como é que... Sim, só que você disputa essas vagas, você disputa com o Kiwi, que se formou aqui, com o australiano, que se formou aqui ou se formou na Austrália, com o britânico, com o americano, que decidiu vir pra cá. Você disputa com todo mundo. Mas não teria uma cidade da Nova Zelândia que seria mais fácil? Não tem vaga pra caramba, assim, tem vaga nas maiores cidades, e eu olhei ano passado que essas vagas, elas em geral abrem por volta de setembro, que é quando começa pra eles aqui. Essas vagas, eu olhei ano passado, as 2 que abriram eram as 2 em Invercargill, que é uma cidadezinha lá no sul da Ilha Sul, bem pequenininha. Eu só vi essas 2, eu também não fiquei acompanhando, eu só dei uma olhada rápida pra ter uma ideia. Mas eu sei que não é fácil, porque o pessoal que estuda aqui, ele já tem os contatos, já conhece quem tá dentro dessa área. Então, pra gente que vem de fora, essa é a parte mais difícil. E aí você tem 5 anos pra conseguir achar essas vagas, depois que você termina a prova, senão suas provas vencem e você tem que fazer de novo. Tudo de novo. Então, são 5 anos. E assim, o que eu acho que é interessante falar pro pessoal que tá ouvindo, que tem essa dúvida, é que esse pedaço é muito difícil, muita gente reclama, tanto que se você entrar no site do Medical Council, tem enorme lá, a gente não se responsabiliza se você não conseguir uma vaga prática, a gente não tem como garantir que você vai conseguir essa vaga, porque tiveram muitas reclamações ao longo dos anos, inclusive teve gente que processou o Medical Council, porque não conseguiram, fizeram tudo, pagaram o dinheiro das provas, passou 5 anos e não conseguiu a vaga. Então, essa é a parte mais difícil, essa é a parte que o pessoal mais pena pra fazer. E acho que por esse motivo eu tenho ouvido muita gente, eu tenho alguns amigos que são médicos que querem revalidar, mas que estão pensando em fazer na Austrália, porque a Austrália tem mais vaga, e depois que você revalida lá, você pode vir trabalhar aqui. E acho que até ganha mais dinheiro pra lá, não ganha? Dinheiro eu já não sei te dizer, não sei quanto que ganha. Mas eu sei que se você revalida lá, você pode vir pra cá. Mesma coisa no Canadá. Se você revalida no Canadá, você pode trabalhar aqui. Legal. Eu tenho um grande amigo meu que revalidou no Canadá, ele inclusive foi chamado pra trabalhar aqui, ele que não quis vir, quis fazer a vida dele lá. E no Canadá tem uma diferença grande, a gente tá falando da Nova Zelândia, né? Mas só para o pessoal saber, porque se alguém quer vir morar na Nova Zelândia, talvez seja um caminho. No Canadá, eles reservam vaga pra gente internacional. Porque como eles sabem que eles precisam, eles têm um número de vagas reservado. Nessa parte prática, eles têm um número de vagas reservado pra gente internacional. E daí você teria que ficar 2 anos lá fazendo Depende de onde prática. No Canadá. Se você for pro Quebec, você faz a prática e depois você tá livre pra fazer o que você quiser. Se for em qualquer outra área do Canadá, você faz esses... lá são 3 anos. Você faz essa prática e você ainda tem que ficar 2 anos onde eles te mandam. Tá. Porque como eles reservam a vaga pra você, eles meio que cobram de volta. Não é bem cobram, né? Mas eles esperam que você fique lá 2 anos trabalhando em alguma área com deficiência de médico. Mas aí depois você tá livre pra ir pra muitos lugares, né? Porque quando você revalida no Canadá, você pode ir pra muitos outros lugares que aceitam o diploma do Canadá. Então é um caminho. Se algumas pessoas estão pensando em fazer, eu acho que é um caminho também pra se pensar. Porque aqui... tem que saber que não é fácil, não é assim, eu vou para Nova Zelândia e vou revalidar meu diploma. Vai ser difícil. Nunca falo que é impossível, eu acho que tudo é possível. Eu tenho amigos fazendo o processo e eu acho que eles super vão conseguir, mas não vai ser fácil. E aí você tem que pensar nesse intervalo aí que você talvez não consiga a vaga, talvez demore 1, 2, 3 anos, o que você vai fazer? Porque você não pode trabalhar. Você não pode trabalhar como médico, você pode trabalhar como outras coisas, mas você tem que pensar em questão de visto, que é uma coisa... E residência, será que seria mais fácil pra médico? Depois que você revalida o diploma, a residência é muito fácil, eles precisam muito, tá na lista lá do short skilled, é bem mais fácil. A parte difícil é revalidar. É conseguir revalidar. E você ter o visto pra ficar esse tempo todo fazendo esse processo, né? Tipo... E não é barato, né? E não é barato. Você falou ali rapidinho, $8.000 ali. É um investimento. Eu fiz as contas mesmo por cima, contando IELTS, contando tudo. Quanto que custaria a revalidação? Seria ao redor de uns $8 a $10 mil. Aí passa pro Brasil, vezes 3, já deu 30 pau. 3,8 que tal hoje em dia, 3, né? Porque deu uma subida legal desde que a gente veio pra cá. Bom saber. Vamos lá, próxima. Do meu lindão, Lucas Passamay. Entre o SUS e a Nova Zelândia, qual é o melhor, na sua opinião?
Eu acho Sua que não opinião. tem. Então, é a minha opinião. Eu acho que não tem um melhor e pior. Eu acho que, na verdade, o SUS e a medicina da Nova Zelândia são muito parecidos. É a mesma ideia, como a gente estava conversando antes, né? Tipo, o médico de família, que é o médico que faz um pouquinho de tudo, e eles te mandam pro especialista se necessário. Acho que não tem muito melhor ou pior. A ideia é bem parecida. O que eu digo, assim, é que a minha experiência com a Nova Zelândia até hoje é muito limitada, mas as pessoas que eu conheço, a grande maioria não tiveram experiências muito boas. Então, e com o SUS, vou dizer que na verdade com o SUS também. Então, acho que é bem parecido. Depende da cidade, as coisas Depende de assim. muita coisa, então acho que é bem parecido. Eu tenho grandes amigos que trabalham no SUS e eu acho que eles são muito bons médicos, mas o SUS tem aquele problema que, né, muita coisa pública no Brasil tem, que é a falta de investimento. Então, sempre se trabalha ali meio que, né, tentando fazer o melhor com o que você tem. Então, Aqui na Nova Zelândia é diferente, tem bastante investimento para saúde, mas... Olha, não sei não, hein? Já fomos algumas vezes no médico já que, tipo, sei lá, não sei explicar. Eu não tenho o que reclamar, mas que nem fala rapidinho o que você fez aí. Da da última vez. eu desmaiei em casa, resumindo, isso nunca aconteceu, e a gente foi pro hospital, né? Deu uma cabeçada no som. Nossa, Quase sério? quebrei o som. E daí o John tá preocupado, acabou me levando pro hospital e eu estava na fila lá esperando. A mulher olhou pra minha cara e falou: "Você sabe, né, que o hospital é pra emergência. Não é pra qualquer coisa. Você não tem médico de família, não?" Eu falei: "Não, eu desmaiei, tipo, né?" O Jonathan ficou desesperado e me trouxe pro hospital. Isso nunca aconteceu. Tipo, a gente não tem ideia do que fazer. Vamos marcar um GP pra semana que vem pra ver o que aconteceu. E se chamasse ambulância, eu acho que tinha que pagar, né? Ah, sim, provavelmente. Depende do caso. E daí eu falei assim, né, expliquei pra ela a situação, ela falou assim: "O hospital é pra quem tem ataque cardíaco, não é pra isso, não é pra qualquer coisa." Daí eu olhei e falei, tipo, e como eu sei que eu não estou prestes a ter um ataque cardíaco, e no final nem me atenderam, tipo. Então, a Nova Zelândia, essa é outra coisa que é bem importante deixar claro. O hospital na Nova Zelândia é realmente para emergência gravíssima. A ideia deles aqui é, se você tem um problema que não é vida ou morte, você vai pro seu GP. Se você tem um problema que não é vida ou morte, mas está te incomodando muito, eu, por exemplo, eu tive uma infecção urinária, não sei se você já teve infecção urinária. Muitas vezes. É insuportável. Dói muito. Dói muito, tipo, não é vida ou morte, você não vai morrer por causa daquilo, mas é insuportável, então não dá pra você esperar pra marcar um GP. Se for uma coisa assim, eles têm as clínicas. As clínicas de emergência que você pode ir. Que eles acabaram Terceirizou, até me encaminhando, me deram um voucher e me mandaram pra lá. Só que tava, tipo, uma fila de espera de 5 horas, Sim, assim. então tem isso que é a mesma coisa que acontece no Brasil, né? Sim. E se você tá em vida ou morte, aí você vai pro hospital. Eles reservam um hospital para casos de vida ou morte. O que eu acho até bem interessante, porque aí não sobrecarrega o hospital, porque acontece muito no Brasil, e todo mundo que tá ouvindo deve já ter passado por isso, as pessoas vão pro hospital por qualquer coisa. Qualquer coisa. Você tá com... eu trabalhei em emergência no Brasil, eu recebi uma encravada na emergência. Então, assim, as pessoas vão por qualquer Mas coisa. iria pra onde? Marca um dermatologista. Ou Mas vai ter que pagar. Às vezes tá doendo Mas muito. vai ter que pagar? eu trabalhando no hospital privado, a pessoa tá pagando de um jeito ou de outro. É Não, plano de a saúde. empresa tá pagando. Lá no Brasil? Sim, eu trabalhei em empresa, eu nunca gastei R$1. Não, tipo, mas você tem plano Isso de depende. Plano de saúde. saúde, né? Tá. Plano de saúde, mas o médico que você marcar, você marca do plano de saúde também. Você não precisa ir pra uma emergência do hospital que tem gente esperando com um infarto cardíaco, você vai pra uma unha encravada. Por isso que eu falo, eu não acho que tá errado essa Mas se for homem, qualquer um encravada, Era um homem, inclusive. então, Claro. se fosse a mulher, podia estar com... Essa mulher, ela pegava uma pinça, pum, pronto. Mas é isso, assim, eu gosto dessa cultura daqui de guardar o hospital pra realmente coisa que é muito grave, porque no Brasil a gente não tem essa cultura. No Brasil a gente vai pro hospital por qualquer coisa. Você não tem a cabeça de, não é uma coisa muito séria, eu vou marcar meu médico, que dá pra eu esperar 3 ou 4 dias pra eu marcar um médico, que o plano vai pagar também. Mas tipo, eu já tive uma experiência, por exemplo, que eu nunca tive uma dor de cabeça absurda, né? E daí eu tava dormindo de madrugada e eu comecei com uma pressão na minha cabeça que eu achei que fosse estourar uma veia, eu ter uma hemorragia e morrer. E, tipo, doendo, eu não conseguia abrir meu olho, eu não conseguia levantar minha cabeça do nada, assim. Não é que, tipo, eu estava com um pouco de dor de cabeça e poderia ser uma enxaqueca. E foi do nada. Daí eu acordei o Jonathan, tipo, foi a única coisa que eu consegui fazer. Eu falei, tá doendo muito, tipo, eu não consigo me mexer. Ele me colocou no carro, tanto que eu não conseguia andar ali no hospital. Tipo, eu tava cambaleando, porque realmente era uma dor insuportável. Não tinha ninguém no hospital, assim, Mas era de esperando. madrugada, Era né? de madrugada, não tinha outras pessoas esperando. Só tinha eu no hospital, visivelmente. Provavelmente tinham pessoas internadas, óbvio, mas... E não me atendiam. E eu... Aqui ou lá? Lá Em em Auckland. Ah, sim. E daí começou a me dar ânsia de vômito, porque tava doendo tanto que, tipo, pra mim tava tudo girando a um ponto que, tipo, se eu abrisse o olho, eu ia vomitar.
Daí o Jonathan ficou desesperado, chamou a mulher e tal. Daí a mulher foi lá e me deu um paracetamol. Falou assim, não, fica esperando, daqui a pouco vão te atender. A gente ficou lá 3 horas, ninguém me atendeu. Não, deu mais uma meia hora, daí eu fui lá, reclamei, daí ela deu mais uns 2 paracetamol. Nossa. E daí me colocou numa cama lá. Daí pra chamaram, ficar. fica aqui que agora o médico vem. Daí ficamos lá literalmente 1 hora por aí, começou a melhorar um pouco e vamos Daí eu embora. falei, não, vamos embora, Nossa, tipo... que horrível. Daí eu fiquei o dia inteiro de repouso sem Enxaqueca, saber. né? Mas eu fiquei preocupada na hora, porque. A gente nem conhecia você na época. Claro, você não tem como saber o Eu que não tá sabia. acontecendo com E você. a minha avó tinha claro. falecido de hemorragia cerebral. Sim. E daí eu falei, nossa, Nossa. pronto, eu já falei, vou ter uma hemorragia cerebral. Não, você não vai- tem como saber, você não tem obrigação nenhuma de saber. Foi muito... E eu foi ia do falar uma nada. palavra bem feia, que né? Muito escroto que eles Foi, fizeram com foi bem você. escroto. Então, tipo, que lógico, tem pessoas que tiveram experiências maravilosas em hospitais, mas. Eu gosto, quando eu falo assim, eu gosto da ideia. Vamos reservar a emergência pra coisas muito sérias. Sim. Isso, pra mim, é uma coisa séria. Se tá com muita dor, é uma coisa séria. Inevitavelmente Mas é como uma é que eles coisa vão séria. saber que é dor de cabeça todo mundo tem? Não, mas quando a pessoa... Você tem que acreditar no que a pessoa tá falando. Medicina, Eu não conseguia enfermagem, falar. tudo. É isso, é você, né? A pessoa, você tá vendo ali a pessoa na sua frente, a pessoa fala, tô com uma dor insuportável, não consigo nem falar direito. Tanto que ele teve que falar por mim, porque eu não conseguia ficar em pé. Eu acho que, pra mim, isso é uma emergência, isso teria que ser tratado no hospital. E aí tem isso, né, que você talvez vá pra um lado demais, que nem... outra coisa que eles fazem muito aqui, que é não encaminhar pro especialista, como a gente já conversou, é porque, né, é a ideia da medicina que é isso, o médico de família tem que conseguir resolver quase tudo e só encaminhar de vez em quando. Ok, isso é legal, porque, né, não sobrecarrega o especialista, o médico de família, ele consegue resolver a maioria das coisas, legal. Mas tem que saber qual que é o limite disso. Eu tenho uma amiga minha que teve uma experiência super complicada, porque ela precisava de um psiquiatra, e o médico de família achava que conseguia resolver tudo, e não mandava ela pro psiquiatra, e isso foi super complicado. Então é isso, é saber o limite. Quando que é realmente você não vai atender na emergência, porque a pessoa não precisa estar ali na emergência, ela pode, né, esperar por um clínico, ou ir numa clínica dessas emergência que não é hospital, ou quando você vai atender aquela pessoa porque, né, ela Realmente precisa. precisa. Eu acho que eles têm que saber balancear um pouco mais isso, que é uma coisa que eu ouço muito o pessoal reclamar aqui, Tá, bastante. pra aproveitar o clima, tem um amigo meu que me perguntou que se com 30 anos é muito, muito tarde pra operar fimose. Não, Não? não. Que amigo aí. Isso aí, tipo, tem vídeo na internet, dá pra fazer em casa. Não, acho que não é uma boa ideia. Você sabe fazer? Ai, Quer que fazer horror. aqui? Ele Não, mora não aqui? é um amigo. Quanto que ele vai pagar? Um amigo. Quanto que ele Eu vai tenho me uma pagar? tesoura ali. Tá, Depende próxima, de quanto vamos ele lá. vai pagar. Mesma pergunta. Essa é da Julie French, Ela- que já gravou aqui com a gente. Juju. Médico aqui também tem que escrever com letra ilegível? Acho que essa é uma piada, né? Isso é verdade, porque raramente se É um entende. P, sei lá o que, paracetamol. É. Mas, né, isso daí tem que ser... A pessoa Sua que lida letra- com médico tem que treinar pra ler Ah, letra mas- de médico. Não, tô brincando, não. Minha letra... Eu acho minha letra bonita. É a minha opinião. Então você não é médico. É. Tem que ter médico, letra ilegível. Próxima, então? Então Next. vai. Médicos aqui também precisam completar a faculdade e depois fazer residência? Então, é aquilo que a gente já conversou, né? Eles completam a faculdade de medicina, que é bem diferente da do Brasil. Eu não sei exatamente como funciona. Eu sei que são 4 anos de Medical Sciences, acho que é o nome, que aí depois você pode ir para qualquer área, enfermagem, paramédico, medicina, você pode ir para outras áreas, e depois tem o tempo da faculdade de medicina em si, que eu não sei exatamente o quanto que é. E depois da faculdade de medicina, você tem que fazer esses 2 anos sobre supervisão, que a gente tinha falado. E se você quiser se especializar, depois que você sai desses 2 anos sob supervisão, você é um clínico geral. Se você quiser se especializar, aí você tem que fazer a especialização. Que aí vai depender muito do que você quer fazer. Eu tentei, um pouco antes, quando eu estava pensando em vir, quando eu pensei em vir já revalidando meu diploma, eu entrei em contato com o board de CTI. É até legal pra galera que tá pensando em vir com especialização, é super complicado, mas até é possível às vezes. Mas entrar em contato com o conselho da especialidade específica. Então, se você é cardiologista, entrar em contato com o conselho de cardiologia daqui para tirar dúvida. Eu entrei em contato com o de CTI daqui e eles me mandaram a especialização, são 8 anos depois que você termina a faculdade. Então, eles falam que a minha não valia. Eu falei, eu não vou fazer 8 anos de novo, porque, né? Deus E me uma livre. coisa que eu pensei agora, tipo assim, no Brasil tem, vamos supor, pessoas normais, aí tem médicos, engenheiros, sei lá. Que também é normal, Jonathan. Não, mas é outro level da sociedade, tem que concordar, ganha mais, é outro level da sociedade. Pessoas normais. Ganha mais, tem mais dinheiro. E tu acha que aqui
Não em questão que a gente sabe que aqui todo mundo é mais ou menos a mesma coisa, tipo assim, mas você acha que o salário é igual no Brasil, que é muito, tipo, diferente comparado às pessoas, entre aspas, Eu acho normal? que é mais, assim, pelas vagas, quando eu olho vaga, quando eu boto lá área da saúde procurando, eu sempre boto área da saúde pra ver um pouquinho, tudo, né? Porque eu me inscrevo em qualquer coisa que aparecer. E o salário de médico, e não só de médico, o pessoal da área de saúde em geral aqui ganha bem. Médico, enfermeiro ganha bem, que é uma coisa que no Brasil é debatível, né? O enfermeiro não ganha bem no Brasil. Ganha bem quanto? 150 mil por ano? Vai depender. Médico, enfermeiro, tem médico aqui, tem vaga que eu vi que era 200 mil por ano. É. Uma grana boa. O pessoal da enfermagem, há pouco tempo atrás, faz um mês, não sei se vocês ficaram sabendo, eles fizeram greve. Acontece aqui na Nova Zelândia também, greve, existe. Eu tenho um grande amigo meu que ele tá no... Como é que é o nome daquilo? Sindicato de enfermagem. E ele tava ali ajudando a parte da greve, pedindo salários mais altos também, então acontece aqui também. Mas ganha bem, assim, a galera da saúde daqui ganha bem. Pra 8 anos de especialização, Não, 8 nossa. anos de especialização, não sei. Aí agora as últimas duas, Não, deixa eu virar só aqui. uma, né? Que a na Uni já foi meio que respondida, que é sobre a validação do diploma. Ah, é verdade. E se você Esse é nosso atua grupo como- Telegram, vai aparecer um QR Code aqui, ó, agora aqui, ó. Aí... Essa aqui foi mandada pela minha mãe. Na verdade, ela mandou 346 perguntas gente ao escolheu mesmo uma. tempo. Gostaria de informações, como médica, qual o seu parecer dos procedimentos médicos atuais na Nova Zelândia? A Nova Zelândia está atualizada tecnologicamente ou é defasada? E quais os melhores hospitais em que regiões da Nova Zelândia? Nossa, mãe! É uma pergunta. Não, muito interessante. Ela aproveitou, né? Muito interessante as perguntas. Essa parte de quais os melhores hospitais e qual região eu não saberia dizer. Não tenho conhecimento para falar isso. Imagino que, né, Auckland e Wellington, que são as maiores cidades, Christchurch, deve ser onde tem mais opção de tratamento. Mas eu não sei, não vou saber dizer exatamente. Em questão de defasado, se tá up to date aqui, baseado no que eu vejo, até mesmo dos cursos de primeiros socorros que eu faço, os guidelines que eles seguem aqui ainda são guidelines antigos. Então, nessa parte do que eles fazem em questão de prevenção, eu acho que é bem atrasada na parte de prevenção. Medicina preventiva, que é uma coisa que está crescendo muito ao redor do mundo e aqui ainda está bem atrasado. É uma coisa que eu ouço muita gente reclamar também, por exemplo, o preventivo feminino, eles fazem só uma vez a cada 3 anos. É uma coisa que as pessoas reclamam, apesar disso ser a mesma coisa que no SUS. Vou deixar, porque o pessoal reclama muito disso aqui, mas é igual no SUS. Mas eles são bem, eu acho que eles são bem defasados nessa parte de medicina preventiva. Eles ainda têm muito o que crescer. Na parte de tecnologia, até onde eu sei, a tecnologia daqui é de primeira linha. Mas a medicina em si, eu acho que é um pouco defasada, ainda segue coisas mais antigas. Eles demoram pra catch up com o resto do mundo, assim. Especialmente os Estados Unidos, que é de onde sai, né, a maioria das coisas novas. Eles demoram um pouco pra catch up. Falando inglês aqui. E você vai tomar vacina? Qual? Já teve que você tomar, não não? tomou? Não tomei ainda não. Vou quando chegar pra... Isso é outra coisa que mostra como a Nova Zelândia é defasada, né? Porque não tem Covid, podiam ter acelerado esse processo de vacinação e tá demorando uma vida. Em outubro, né? Não, tá demorando muito. Tipo assim, tem 5 milhões de pessoas aqui. Eu só vejo notícias, a Nova Zelândia recebeu 1 milhão de vacinas. Deu... Tá, e aí quando que a gente vai ser vacinado? Tipo, eu não vi nada muito formalizado. Mas foi o que a coisinha falou lá. Ela falou que em Auckland é só chegar lá e tomar. Em quase qualquer posto de saúde, eles dão algumas vacinações pra quem só chega lá e pede. Mas isso depende muito. Se for Aqui muita na Nova gente... Zelândia? Aqui. Se for muita gente, eles têm um número máximo que eles fazem disso por dia. Tem alguns amigos, o Arthur mesmo, flashmente de vocês, a namorada dele foi... Então foi ela mesmo. então. Só que falei sem falar nome. Desculpa. Pode Não falar? pode falar? Pode. Ela não quer que fale o nome dela. Ela não Isabela. ela não fez um podcast. Ela mandou a gente excluir. Então, mas ela mesma, ela foi, mas eu tenho alguns amigos que tentaram ir e não conseguiram no dia, falaram, já tem gente demais, mas volta amanhã, volta mais cedo, que aí você consegue. Mas a organização pra vacinar todo mundo, eu acho que tá bem... Bom, é a minha opinião, né? Eu não sei o que tá acontecendo lá dentro. Eu me candidatei pra ser vacinador, eu me candidato pra tudo, eu quero trabalho. Aí, tipo... Eu me candidatei pra ser vacinador, eles até me ligaram, mas eu não posso. Eu não posso sem meu registro médico, eu não posso. Então O bagulho fica saindo, mano, já botei, mas tá bom, é hora de acabar então. Mas é isso aí, eu acho que deu pra tirar bastante dúvida, principalmente pra quem quer ser médico aqui no Brasil e quem tem curiosidade de saber como é a área da saúde aqui. Eu acho que, né, pra quem quer vir, tem que se planejar bastante. Não vai ser fácil, não é impossível, mas é difícil, tem que botar, né, vai levar muita porrada, como todo imigrante leva. Acho que, né, isso é a primeira lição que a gente aprende, todo imigrante vai levar porrada. Não importa se você é médico,
você vai levar porrada, você vai ter que aceitar que você não vai trabalhar como médico por um bom tempo e depende do que você vem fazer aqui. Se planeja bastante e vem com a cabeça de que talvez não dê certo, que eu conheço alguns médicos que tentaram, não deu certo, e que você tem outras opções. Você pode ir para outros lugares do mundo para depois voltar para cá, ou, né, meter a cara e tentar fazer aqui mesmo, que tem gente que consegue. É aquela coisa, né, vai depender muito. Eu super encorajo todo mundo a vir, porque a gente precisa de mais médicos aqui, médicos bons. Então eu sempre encorajo pra caramba, venham, metam a cara, porque eu sou meio preguiçosa e eu acho que eu não vou fazer, não. Mas quem quiser. Mas Dá eu muito acho trabalho. que tem que vir. Eu acho que tem que vir, mas vem com a cabeça de que não vai ser fácil, que vai ter que fazer outras coisas durante um tempo e que vai gastar uma grana e tem que ter uma preparação legal. Pra E você fazer tá isso. feliz com o que você faz hoje comparado com o que você fazia Com o que eu medicina? faço hoje, no trabalho que eu tô, de dar curso de primeiros socorros, não, eu não gosto. Não, E será mas que o o próximo... Mas o próximo eu tô animada, vamos ver, eu tô bem animada. Legal. Com certeza vai ser top. Mas é isso aí, galera. Eu acho que deu pra tirar bastante dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas relacionadas, né, ao que a gente conversou, pode mandar lá no direct que a gente entra em contato com a Marília e se ela tiver afim, ela responde. Eu não tenho Instagram, então tem que ser por você. Tu não tem Instagram? Não. Não? Ah, então tá bom. Então tá. Manda pra A gente gente. a gente queria um fake. Manda pra gente, que a gente manda pra ela. E a gente tem vários vídeos aí, se você quer saber mais coisas sobre Nova Zelândia ou só um bate-papo geral sobre a galera que tá aqui, a vida de imigrante. A gente tem vários vídeos, então podem dar uma olhada por aí. E nós também temos nosso Instagram, como eu já comentei, que é @ok.ninguemteconta. Manda coisa pra gente, a gente responde literalmente todo mundo, todos os comentários. E é isso aí. Muito obrigada por ficarem até aqui. Grupo Telegram, entra lá. Entra no grupo do Telegram, manda as coisas por lá, a gente bate papo, conversa. A gente só tem 30 membros. 31. 31, desculpa. Mas aí eu pedi pra galera mandar lá, eles ficam meio envergonhados. É. Pode mandar literalmente É. vídeo, e daí aparece aqui e tal. Gente, põe um vídeo, suas perguntas. E é isso aí. Quer se despedir, Marília? Falar mais alguma coisa? Não, tô bem, obrigada. Obrigada por me receberem, eu fiquei meio com vergonha, mas acho que foi divertido, espero ter ajudado. Obrigada a Quem você tá por ter pensando em vindo. vir, É bom porque acho que tem muita gente de fora que talvez esteja pensando em sair do Brasil. Já não, deu tô uma- disposta aí a tirar qualquer dúvida, quiser Então entrar faz em no Instagram. contato. Puta, Facebook, né? Tá bom? Não precisa do Instagram, não. E se quiser entrar em contato, tirar dúvida, o que eu souber eu ajudo. Tamo aí, tamo junto. E é brasileiro dando força pra brasileiro. Vambora. Isso aí, certeza. isso aí é nóis. Muito obrigada, galera. E é nóis.